Ora bem, então... Epá, ainda temos comentários. Está bem. Então vamos lá ver aqui os comentários da malta. Se quiserem, presumo que alguns de vocês tenham visto o podcast, não muitos, porque a verdade é que isto tem pouquíssimos viewers. Este episódio, pá, também só falámos das eleições do Benfica e da seleção. Portanto, para os portistas e para os sportinguistas... Gostei do episódio com os convidados especiais, mas acho que ter um convidado todas as semanas ia matar um pouco o vibe do podcast, claramente, como é óbvio. Sobretudo porque tem havido sempre temas para abordar e a opinião dos três desenrola-se muito bem. Um convidado todas as semanas acho que ia matar a fluidez da conversa, porque nem sempre ia haver convidados fantásticos como o Beto e o Ricardinho, também é verdade. É um dos maiores problemas dos podcasts tugas. É que a quantidade de convidados interessantes. O melhor podcast é ver o Zorlac a gritar e nas picardias leves com o Nuno. A minha opinião é essa. Um convidado de vez em quando e com um episódio especial virado apenas para ele e não no episódio semanal. Concordo, 200%. Porra, este gajo falou bem da bem. Até fiquei com vergonha. Roberto Martínez não é treinador para a nossa seleção. Mencionar que é um desabafo nos primeiros segundos de episódio porque mencionaram a FPF. E durante e após o jogo porque queria ouvir a vossa opinião sobre o jogo. Abraço a todos. Eu percebo. É difícil ver Portugal a fazer, né, algumas exibições menos bem conseguidas. Pá. Quando vês um selecionador que confia em 12, 13 jogadores para jogar a titular, isso também não é tanto, porra. E o resto mal joga, já diz muito. No último jogo tinhas jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo, etc. em baixo da forma, true. E tens opções no banco melhor que muitas seleções, diz tudo. True. Mas eu acho que o Bernardo Silva não foi assim tão mal como o pessoal pintou. Estive no estádio e para aí uns 30 segundos antes da Hungria empatar eu disse, não me digas que isto vai ser um jogo a Rui Borges. E pronto, mais valia ter estado calado. Como eu sinto este comentário. Concorda 100% com o Zorlac sobre o Tadeia. O trabalho dele não foi comentar o jogo, foi achincalhar não só o CR, mas toda a seleção portuguesa. Oh puto, mas o Tadeia não é de agora, mano. Há mais de 10 anos, mano. Puto, mano, o gajo até percebe do que está a falar, mano, mas é mano, o gajo diz com cada barbaridade, mano. Então, relativamente ao Cristiano Ronaldo, é uma cena mesmo agressiva, pá. E não é de agora, mano. É uma coisa mesmo demais, mano. Ele é um gênio monumental. Antes de o criticares, mostra as tuas credenciais. Boas, podcast bom, adoro. Como sempre, uma boa conversa. Em relação ao Benfica, acho que o novo presidente tem que ser alguém que une ao clube, porque está uma bandalheira. Em relação a Portugal, acho a teoria da falta de urgência certa. Mas acho que uma boa solução seria meter jogadores mais esfomeados por momentos na seleção. Acho que meter Moras e Chicos era um bom boost para meter o pessoal a correr. Só não metam o Félix. O Félix agora está motivado, pá. O Félix agora até faz sentido, porque o gajo lá no Al Nassr anda a se marfar. Não deixa de ser curioso que em anos nunca ouvi ninguém a falar da javardice que é a BTV como o Zorlac. Não é uma javardice, calma. Porra. É completamente vergonhoso sermos prejudicados por sermos benfiquistas. E toda a gente a subir para o lado e finge que isto é normal e aceitável. O que eu disse no podcast é que eu entendo, eu acho que os benfiquistas são prejudicados por serem benfiquistas nesse aspecto. Eu pago a Sport TV e vejo os jogos do Sporting todos do campeonato, não tenho que pagar duas merdas. Mas eu acho que a grande cena é que os benfiquistas, a pagar a Sport TV e a BTV, não percebem a grande mais-valia de pagar a BTV. Porque se tu disseres assim, olha, eu sei que é chato pagares as duas, mas se pagares a BTV do teu clube, a receita do ano passado e o que ganhámos extra relativamente a vender os direitos à Sport TV ou uma merda assim, deu para comprar o Sudakov. Se calhar eu como benfiquista já comprava a BTV de sorriso na cara. Do género, estou a ser prejudicado, mas estou a apoiar o meu clube. Se calhar depois ia comprar menos um fato de treino do Benfica, ou menos uma garrafa de água do Benfica. Estás a ver? Ou se calhar não comprava uns calções. Portanto, acho que o Benfica não consegue explicar ao sócio porque é que ser prejudicado é tão benéfico. E o problema é, então, será que é mesmo benéfico? Quanto é que ganha o Benfica por ano por ter a BTV relativamente, quando ganha mais, relativamente a vender os direitos a uma Sport TV? Alguém sabe? Algum benfiquista sabe? Essas contas têm de ser públicas. Eu achei que as substituições não surtiram nenhum efeito. Aliás, a qualidade em si diminuiu e já se sabia que a equipa em si defensivamente já estava a sofrer. Retirar jogadores laterais que davam mais defensivamente e colocar jogadores que atacam mais, mas que em termos de recomposição rápida para a defesa não se enqueparam, foi um erro grande na minha opinião. E retirar o Cristiano, sabendo que por causa dele a seleção da Hungria não subia muito para o ataque por medo de receber um contra-ataque. Eu acho que o Gonçalo Ramos é muito mais perigoso no contra-ataque do que o Cristiano com 70 anos, né? Foda-se.
Parabéns para todos pelo podcast. Concordo com o Zorlac sobre a análise destes jogos de Portugal. O empate, espero que sirva de abrolhos, embora tenha sentido a mesma coisa que senti quando vi o Porto empatar no Dragão. Lamento, mas terei de chatear o Nuno e voltar ao debate de Diogo Costa Turbino, 50-50. Lamento, mas passado um podcast e mesmo com o desfecho do clássico, continuo incrédulo. Diogo Costa é mesmo um dos 11 de campo. Basta ver os lances do clássico que ajudou a resolver e construir. Diogo Costa é livre, é passo a rasgar, é um dos construtores e é o guarda-redes top. O Turbino é só um bom guarda-redes. Mesmo assim, já tiveram melhores. E se é preciso aulas do Nuno Mendes, é preciso o Diogo Costa dar aulas também. Por exemplo, ao Renato Veiga de como ganhar primeiras ou segundas bolas. Sobre o CR7, o pessoal tem de ter a noção que já não é quem dá carry. E quem está lá para ser letal. É quem está lá para ser letal. Se forem ver a estatística com o Martínez, é o Ronaldo mais letal assertivo em termos de golos pela seleção, mesmo que esteja à mama ou ser o Pinheiro, é nosso. E ele sai, ele também sai da área, ele sabe porque é que sai. Mas não é estúpido. Então ontem fui um bocado à stream do Sils e ele disse exatamente a mesma coisa do Tadeia. Confesso que não sabia quem era porque me estou a cagar para os comentadores. Mas aquele gajo para dizer merda está top xuxa. Ganda rei, mano. Foda-se. Este fez-me rir. A ver o jogo pela RTP. Ai, foda-se, fiz merda. Acho que o problema grande dos três grandes, neste momento, especialmente ao Benfica, é a falta de ataque ao mercado interno. Vimos exemplos como o Sporting, que se reformulou contratando o Nuno Santos, o Mateus Reis, o Poto, o Ugarte, o Morita, nós falámos disso. E hoje em dia são jogadores que não só são titulares, como se mantêm pilares do balneário. Não concordo com o Zorlac num ponto. Apesar dos jogadores serem estrangeiros, jogam neste campeonato e têm provas dadas aqui. Por isso é que uma Cebolinha ou um Raul Tomás são as bombas de outros campeonatos e chegam cá e não conseguem adaptar-se, porque existe essa dificuldade. E acho que os jogadores que já estão cá, já provaram neste contexto que conseguem estar ao nível, deviam ser mais valorizados pelos três grandes. É muito diferente, pá. Jogar no Famalicão não é jogar no Porto. Eu percebo a ideia, já estão cá em Portugal, mas o problema do RDT, por exemplo, é que num Raio Vallecano não é para arrebentar 90% dos jogos, em que é inadmissível perder pontos. É completamente diferente. A quantidade de jogos divididos e de minutos divididos e o caralho. E isso também vai acontecer se for do Vitória de Guimarães. Do Vitória. Né? Pronto. Agora, em relação ao Cebolinha, aos jogadores brasileiros, também já é outra coisa. Porque o jogador brasileiro tem um risco de adaptação gigante, não tem como, mas por outro lado, tem uma capacidade de retorno financeiro muito boa. Se se ingrar e explodir, maravilha para se vender por um balúrdio. Se der merda, vendes pelo mesmo preço. Pronto. Portanto, mano, não me parece que um jogador do Famalicão tenha esse tipo de condição que um jogador brasileiro de topo tenha. E se formos ver o Benfica, quando ganhava fazia isto, o Benfica no último campeonato ganha em 18-19, tinha jogadores como Jardel, que esteve no Olhanense na altura, e Estoril, André Almeida da Casa, isso não conta, não estamos a falar de Ruben Dias da Casa, tal como João Félix, isso não conta, Pizzi que esteve no Braga, ok, Rafa que esteve no Braga, o Rafa era muito bom. Yeah. E muitos outros jogadores da formação. Se fizermos este exercício com o Porto, vemos que na última época que ganharam tinham jogadores como Marega do Guimarães, Taremi, Zaidu e muitos outros. Não vou comentar. E se formos a ver, ele quer contratar Taremis e Maregas e Zaidus. Epá, alguns acertam, outros falham, é óbvio. Mas eu acho que não é por comprares cá dentro que acertas muito mais. Os jogadores cá dentro já são caros como o caralho, comprares um jogador do Rio Ave já é um balúrdio. E se formos a ver, estes campeonatos do Porto e Sporting são ganhos numa altura em que o clube financeiramente não estava bem. O Sporting, pois, mas agora já é caro. Pura e simplesmente por falta de sucesso desportivo, e o Porto estava intervencionado pela UEFA na altura e estes clubes foram obrigados a atacar o mercado interno por causa disso. E não percebo como é que um Beto, que hoje em dia é titular da Premier, que é tão bom como o Pavlidis ou melhor, sai por 12 milhões para a Udinese e o Benfica não o agarra. Ou até mesmo o Samuel Lino, e depois aposta em jogadores com provas dadas em outras ligas e esquecem-se que poderia ser bom olhar para dentro. Eu percebo, olhar para dentro é bom. E o Benfica faz menos. Mas, por exemplo, comprou o Manu ao Guimarães. É uma contratação recente, só com o mesmo gosto. Não é preciso comprar 3. E são caros. Quanto é que custou o Manu? Quanto é que custou o Kosciuszko? 5 milhões e meio. O Manu custou o dobro. A ver o jogo pela RTP, pensei exatamente no mesmo que o Zorlac. Sempre para dar eito ao Ronaldo e ao modo de jogar da seleção. Impressionante. A certa altura tirei o áudio do jogo para não ouvir aqueles animais a falar. Não disseram nada de positivo o jogo todo. Foi pessimismo contínuo. Atenção que foi só o Tadei. Os outros gajos não disseram nada. Acho eu. Não acho que seja uma questão dos jogadores da seleção acharem que está feito. A verdade é que Portugal, 1 em cada 5 jogos, faz um jogo péssimo.
Epá, não foi um jogo péssimo. Foi muito abaixo do que se pede e do que se exige. Pronto, podíamos ter levado 4, 5 gols da Hungria, mas a verdade é que também mandámos 2 ao poste e tivemos lá outros lances, né? Cabeçadas também e o caralho. Na verdade, acho que o jogo contra a Irlanda até foi pior que este, mas a Irlanda é que não é tão boa como a Hungria. Também concordo. Porque o posicionamento do Ruben Neves fez muita diferença, a correção do posicionamento. Não foi há assim tanto tempo em que perdemos 1-0 com a Dinamarca numa das piores exibições que já vi de Portugal fazer que eu me lembro. É verdade, vergonhoso. Não empatámos com a Irlanda por acaso. Mais um excelente episódio. Pena só fazerem um por semana. Como benfiquista, concordo a 200% com o velho em todos os aspectos. O Nuno representa muito bem o que um adepto benfiquista deveria ser. Abraço a todos. Olá, deixa-me lamber o suor dos teus fones. What the fuck, mano? Com caralho, eu irrito-me, eu suo naquela merda. Aquilo também metem-nos ali dentro de uma puta de uma panela de pressão, oh caralho. Neste episódio notou-se claramente que o moderador é benfiquista, digo. Qual é a novidade? Outro dia disse que o Renato Sanches no Benfica inventou a posição de box-to-box. Ele disse isso, é um bocado estranho, Ele não inventou a posição de box-to-box, né? Sinceramente, que tenho medo de ver este podcast cedo, porque o Benfica sempre dá merda, teatro. Vamos lá a isto, um abraço da Inglaterra. A defesa é um grande ponto fraco. Se formos ver bem, quase todos os defesas, exceção ao Ruben Dias, num bom dia, não é preciso num bom dia, mano, num dia normal, Ruben Dias é uma máquina do caralho, tem um déficit quando é para defender, ao contrário, quando é para ter uma ação ofensiva. Os laterais, talvez o Nuno Mendes é o menos frágil. Foda-se, o Nuno Mendes é um Ferrari a defender, caralho. O homem ataca é como ao caralho. Tu não podes pedir ao gajo para atacar e estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Não me dão confiança quando é para segurar as pontas lá atrás. Nos centrais é tipo roleta russa. Gonçalo Inácio, o António Silva, o Veiga, são da segunda ou mesmo terceira linha mundial em termos de qualidade. E depois espera-se que Diogo Costa não se lembre de tirar férias como ontem, também é verdade. O Diogo Costa foi fedido. Mas eu acho que o Gonçalo Inácio, pá, em forma chega para titular da seleção. E acho que um Tomás Araújo também chega. Acho eu. Não discordo que a seleção tenha problemas, até porque tem. Mas não achas que estás a desmerecer mais o teu próprio país? Primeiramente, a Nations League, 18-19, foram 8 jogos até ao título. E a última que Portugal foi campeã foram 10 jogos até ao título. True. É óbvio que o europeu e o mundial valem mais, já têm mais edições e história, mas vai lá olhar os primeiros mundiais. Chaveamentos muito menores e com muitas das potências mundiais sem interesse em jogar a competição, os títulos daquela época são considerados grandes glórias, mesmo com esses detalhes, porque a Nation não deve ser um orgulho para Portugal, ao invés dessa palhaçada de diminuir o país. Sobre erros na defesa, sejamos francos. Bem gostaríamos que a defesa de Portugal fosse perfeita, mas olhando o contexto geral, sem falhas não há golos para ninguém. Devemos ter sentido crítico sobre o nosso selecionador e jogadores, mas não estamos a ser injustos. O treinador e os jogadores já trouxeram um troféu para Portugal, conheceu esta sensação de levantar canecos há nem tanto tempo. Nós ganhamos, empatamos e pouco perdemos. Deixem o pessoal trabalhar, logo veremos os resultados. Eu também estou uma beca com o Morgadinho. A gente quer ser campeões do mundo, pá, e é com este treinador que a gente vai ao Mundial. Por isso não me fodam. 10 jogos até ao título, a fase final, por favor. Sim, mas tens que chegar à fase final. A fase final da Nations League são 2 jogos. No Europeu ou no Mundial são muito mais e tudo pode acontecer, tá bem? Mas a fase final do Mundial são 4 playoffs. Pronto. Mesmo, e se comportares minimamente bem ou tiveres sorte, até tens 2 jogos. Não é? Mesmo começando mal a competição. Vê o que se passou com a Argentina no Qatar. Perdeu com a Arábia Saudita, depois foi o que foi. Comparar mundiais europeus de pré-história não tem razão de ser. Outros tempos, sem VAR e até com bolas diferentes. O meu ponto não é esse. O meu ponto é de tu desvalorizares tudo o que a seleção ganha, conquista, nunca está bom. Se a seleção é eliminada de algo ou joga mal, vão ofender. Se jogam bem ou levantam um caneco, não é elogios. Isso também é triste. Até porque a vida não é uma linha reta, que eu saiba, nem tudo no preto, nem tudo no branco. E sobre o europeu, contando a fase de grupos principal e os playoffs, são 7 jogos. A Nations não possui classificatória, até pelo formato de divisões que a competição propõe, mas não é por isso que não deixa de ser uma competição com o seu valor e que vai ganhar cada vez mais valorização ao longo das próximas edições, até porque é importante lembrar que tem apenas 4 edições disputadas. Epá, não vale a pena falar de Nations League, nem na América do Sul tem essa prova, portanto nenhuma das seleções dessa zona pode dizer que ganhou uma coisa que nem disputa. É uma provinha com uma taça da Liga. Não, também não, foda-se. É de longe das taças grandes disponíveis para a seleção, é menos importante relativamente ao europeu ou ao mundial.
Mas é para se conquistar e ter as melhores seleções da Europa, foda-se. A seleção portuguesa, tal como o Campeonato da Europa. A seleção portuguesa, para já, não se compara com aquelas que ganharam o Mundial, por isso nem vou perder tempo com losers. Não, isso é estúpido. Tiveste muitas seleções campeãs mundiais que não eram nada especial. Mas nada especial. Tiveste 2 Itálias campeãs que não eram nada especial. Logo aí, veio-me 2 Itálias à cabeça. Uma delas que nem ganhou os jogos no grupo. Olha, a seleção do Fernando Santos que ganhou o europeu, pá, também não era nada especial. Não me fodam. Ganhámos um jogo durante o caminho todo, que foi um 2-0 ao País de Gales. De resto, não ganhámos um jogo sem ser em prolongamento, ou então empatámos aquela merda toda. Pronto. Viva o gol do Éder e a santa exibição do São Patrício na final. Portanto, pá, yeah. A Dinamarca, né, tiveram que mudar as regras do jogo quando foi campeã da Europa, tiveram que mudar as regras do jogo por causa dos passos de volta para o guarda-redes e o caralho, por causa do antijogo que foi nessa final também. Portanto, yeah, acho que o gajo também. O gajo há pessoal que, mano, há pessoal que é só dizer mal por dizer mal. Pá, a verdade é que jogam os melhores. Mas era fixe termos 2 Ruben Dias. Está bem, puto. Ok, também era fixe termos 2 Nuno Mendes e 2 Vitinhas e o caralho, puto, mas isso não existe, mano. Somos um país pequeno e já temos uma qualidade estúpida para a quantidade de pessoas que a gente tem, acho eu. Já temos uma qualidade, mano, completamente incompreensível, quase. É quase incompreensível como é que um país tão pequeno tem tanta gente boa. A Grécia também era uma merda. Yeah. Mas houve, sei lá, houve campeonatos da Europa, até a Alemanha, que ganhou 2-0 à República Checa na final do campeonato da Europa. Não era nada especial essa Alemanha. Era muito boa, mas não estava a jogar. Baixou muito nos playoffs e o caralho. Mas era incrível essa seleção. Portanto, se calhar é mau exemplo. Mas tens alguns exemplos de campeões da Europa e campeões do mundo com seleções um plantel pior que o nosso. Ia jogar menos à bola que a gente. Dizer que o Nuno Mendes é o menos frágil, foda-se, mano. Isso é insultuoso, mano. Foda-se, o Nuno Mendes é um Ferrari em tudo o que faz, mano. O gajo é um monstro, mano. O Nuno Mendes é uma cena estratosférica. É que nem sequer dá para. Coitado do segundo defesa esquerda. É tipo, já é pá, coitado, mano. Pá, desculpa lá, pá. Desculpa lá. Tiveste grande azar. É tipo, é uma cena mesmo surreal, mano. E ainda é muito jovem, atenção. Nós não sabemos se o Nuno Mendes não vai ser dos melhores laterais da história. Ver o resto da continuação. Ele às vezes também tem lesões musculares e o caralho. São um bocado comuns também na posição dele. Portanto, vamos ver como é que ele envelhece, certo? Como é que a resistência dele e o fulgor e o caralho se desenvolvem. Mas cuidado, porque o Nuno Mendes é mesmo uma coisa especial, não? É uma daquelas merdas que às vezes aparece, pá, é raríssimo. Foda-se, um gajo quando vê. Mas gostei dos comentários, nada contra. Teve as opiniões de toda a gente e o caralho. E também acho que devíamos jogar uma beca de mais à bola, pá, mas eu acho que animicamente, pá, não era a convocatória para tal. O Gustavo Sá do Famalicão para os 3 grandes é um 10, 12 milhões, depois saem para a Turquia por 3 e 4. Pois, esse também é outro problema, Activity. É que para venderes cá para dentro pedem-te um abuso, mano, né? Aqueles do Ricardo Velho, 20 milhões e o caralho. Nem a Argentina que ganhou o último Mundial pode dizer-se que tinha uma excelente equipa e muitos dos jogos foram altamente beneficiados e já com a existência do VAR. Também é verdade, mas não deixavam de ter uma excelente equipa. Foram beneficiados como o caralho. Qual a tua opinião de não estarmos a jogar com Neves e Vitinha no meio campo? Opa, tinhas o João Neves lesionado, não é? Não é difícil ser o melhor da posição. Lateral provavelmente é a posição onde se tem menos jogadores chamativos. Mas é um bocado estúpido isso. Percebo o que estás a dizer e até pode ser verdade, mas é um bocado estúpido isso no futebol moderno. Porque no futebol moderno os laterais têm uma imposição ofensiva descomunal mesmo em esquemas de 3 centrais. De 2 centrais. Tu tens linhas de 4, tens esquemas. Foda-se, o Company está a jogar em 2-4-4 com bola. E hoje em dia, no futebol moderno, e já não é de agora, pá, já do tempo do descer o médio defensivo para o meio dos centrais para subirem os 2 laterais ao mesmo tempo. Já há 20 anos, ao caralho. Ou pelo menos há 15. É um bocado estúpido não haver laterais de encher o olho completamente. Percebo que a concorrência seja limitada. Mas acho que um lateral hoje, foda-se, mano. Então, um caralho, mano. São gajos com muita influência ofensiva. Mas a cena do João Neves era lesão, não é? Porque essa é uma grande questão para esta convocatória, que é,
Eu quero ser campeão do mundo. Então, sendo campeão do mundo, eu acho que devemos aproveitar todas as convocatórias para ganhar rotinas e para encontrar problemas. Percebem? Porque todos os jogos têm uma história diferente, todas as seleções têm armas diferentes, melhores ou piores, têm armas diferentes. Têm coisas chatas, seja um bloco baixo, seja não sei quê, seja serem muito fortes fisicamente, serem muito altas, serem muito rápidos, serem muito bons na transição, mesmo que seja uma equipa mais pequena. Estão a ver? E então, quando eu olho para os jogos da seleção, tendo em conta que eu acho pronto, que o apuramento não foge, é naquela do vamos mas é lidar com problemas para chegarmos ao Mundial batidos, para chegarmos ao Mundial com estaleca coletiva, porque as seleções não treinam muito, nem jogam muito. Entendes? Pá, mas esta cena do João Neves, ao menos não meteu a defesa direito, como meteu nos dois jogos da Final Four da Nations League. E na última convocatória que tínhamos tido, o João Neves jogou e jogou no meio, e ótimo e bem. Se parar para pensar nos últimos 25 anos, só consigo lembrar de laterais. Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, Arnold, Hakimi. Opa, percebo o que estás a dizer. Eu percebo perfeitamente. Mas se tu olhares para os laterais modernos, a ideia é termos cada vez mais Ferraris. Porque os laterais modernos, puto, mano, são quase extremos. Em termos técnicos, são quase extremos. Não são tão fortes no 1 para 1, porque vêm com a bola de trás. Mas fisicamente têm que ser muito mais disponíveis para o jogo, porque correm o jogo todo. É para a frente e para trás, para a frente e para trás. Têm que ser forte no passe, forte na finta também, não tão forte como um extremo, não tão forte no remate como um extremo. Mas, pá, tem que ter muitas características de extremo. Estás a ver? Talvez perca, obviamente, uma beca no 1 para 1 e no espaço curto, né? E no remate. O Daniel Alves também era um Ferrari do caralho. E o lateral direito nunca vi melhor que o Cafu. E o lateral esquerdo nunca vi melhor que o Maldini. O Maicon, incrível. Filipe Lam, incrível. O Alfonso Davies... Epá, o Alfonso Davies depois desapareceu por causa daquelas merdas dos contratos e o caralho. Prometia muito, mas depois era de problemas físicos e o caralho. O Kyle Walker no Prime também era um Ferrari, pá. Mas já, repara, pensa no Gary Neville. Titularíssimo histórico do Man United. Um Gary Neville não chega para titular de uma equipa de topo moderna. Não é porque agora os jogadores são todos melhores. Não. É porque, por isso, simplesmente, o que se pede aos defesas direitos e aos defesas esquerdos no futebol moderno é muito diferente. Portanto, eu acho que vai aparecer mais Ferraris nessas posições. Eu jogar com o Rodrigo, com o Francisco Conceição em vez do Bernardo Silva. Mas eu acho que o Bernardo Silva não jogou mal. Eu acho que o Bernardo Silva devia ter jogado na posição do Bruno Fernandes. Porque o Bruno Fernandes está tudo fodido, mano. Está em baixo de forma, mas é mesmo em baixo de forma. O único jogo que eu vi do Bruno Fernandes muito bom foi contra o Sunderland. Esta época. Pá, não jogou mal fora contra a Hungria. Não jogou mal. Esse jogo foi um bom jogo. Mas, opá, para um Bruno Fernandes, mano, a gente tem que perceber qual é que é o standard do Bruno Fernandes, caralho. Está a falar de um Ferrari, caralho. Não é? Foda-se. Aquilo é um Ferrari, caralho. Pá, o homem está fodido, pá. Ele não está bem, pá. Pá. E também é normal. Os jogadores muitas vezes começam mal a época. O Evra, fenomenal. O Evra era fenomenal. Fenomenal, mano. Mas eu percebo o que ele está a dizer. Se formos pensar em extremos, vamos dizer 50. Ou em pontas de lança. Ou em médios criativos. Pronto. Eu percebo. Isso tem o seu quê de verdade. Mas eu acho que no presente e daqui para a frente, a probabilidade de termos grandes jogadores laterais direitos e laterais esquerdos vai aumentar muito. Jogou bem contra o Chelsea. Não, contra o Sunderland jogou melhor. Pá, contra o Chelsea é uma beca fedida porque o Chelsea estava a jogar com 10 desde o coisa e eu nem estou a meter essa no orçamento. Portanto, eu acho que um Bernardo Silva a jogar no sítio do Bruno Fernandes era bem. E depois na direita, pá, depende do que é que queres. Porque o pessoal fala muito do Francisco Conceição, mas tendo em conta que a Hungria teoricamente vai apresentar um bloco baixo, porque apresentou e de que maneira um bloco baixo na Hungria, portanto fora é capaz de apresentar pior, e nem tanto, porque eles defenderam muito em 4-3-3 até um certo período, mas depois sim, depois vimos bloco baixo. Pá, eu não sei se com pouco espaço o Conceição é o ideal. Pode ser um trincão. Não, eu percebo o que ele diz, Pá, porque é verdade. Contam-se pelos dedos de uma mão, quase, né? É diferente estarmos aqui a pensar noutras posições para caracos e o caralho. Eu percebo, mas eu acho que isso vai mudar, pessoal. Sinceramente, acho que isso vai mudar. O United pode fazer uma época decente e sonhar com as competições europeias. Opa, não sei, por uma simples... Não, sonhar com as competições europeias, não penso nisso. Acho que uma época decente é meio da tabela.
ah, ou vá acima do meio da tabela. É uma época decente. Lutar pelas competições europeias até ao fim. Pronto. Mesmo não conseguindo, lutar para isso, na Premier League, acho que já é uma época decente. Estás a ver? Lutar pelas competições europeias. Não quer dizer lá chegar. Não é preciso ser, chegarmos às competições europeias. Eu acho que isso é uma época excelente para o United. Chegar às competições europeias não é decente. É excelente. Estás a ver? Pronto. A minha questão é, a gente não sabe como é que vai ser a reação do Amorim, a reação do público e a reação dos jogadores à pressão da imprensa, mano. Mano, porque eles jogam num país, mano, em que a imprensa é um nojo, mano. O Micah Richards nos primeiros anos também era top. Era bom, pá. Mas tens vários. A gente ficava aqui a falar de jogadores, pá. Isso aí, gajos bons em todas as posições, havia vários. O Amorim não pode jogar, o Bruno Fernandes a 6 tem mais chances de ganhar a Europa. Mas o Bruno Fernandes não joga a 6, mano. Aquilo é um meio campo a 2. O Bruno Fernandes não é o meio campo... Não é o... Não é o primeiro médio. É o segundo. Ele tem características para isso no meio campo a 2. Aliás, no meio campo a 2 tu tens que ter um dos centrocampistas tem que ser muito bom com bola. Tem que ser dos dois bons a defender, mas um deles tem que ser muito bom com bola mesmo. Porque é um meio campo a 2. Tipo, tu com o meio campo a 2, olha as exibições do Rios e o caralho no meio campo a 2. É duro, mano. Campo a 2 é foda. O United ainda tem muito para mudar se quer lutar por competições europeias. A equipa é só batatas. Tirando um ao outro. Já não é bem assim. Nós já falámos disso. O United precisa de 3 mercados. É o que eu acho. 3 mercados. Tiveram um mercado agora. Trocaram um guarda-redes. 3 gajos para a frente. Agora precisam de mais um mercado para arranjar 2 laterais. Pelo menos um médio. E um central. 3 mercados. E depois um mercadozinho para trocar qualquer coisa à frente. Para trocar mais um médio. Para trocar mais um tal. Pronto. É 3. Eu acho que se vai notar com 2 mercados. Estás a ver? Não esquecer que o mercado deste ano foram 190 milhões negativos. Portanto, são 190 milhões de investimento relativamente ao que pagaram por jogadores e ao que venderam. 190 milhões. Malta, 190 milhões é muita fruta. Se for mais 190 negativos para o ano, pá, tem que vir aí uma equipa do caralho já. Já se vai notar. Já se vai notar. Mas não é com um mercado que resolves aquele plantel. Isso é impossível. Acho que com o que o Redcliffe disse pode dar-lhes algum sossego. Já tínhamos falado disso, mano. Houve uma vez em que o Sporting também estava na merda. Perguntaram-lhe, então, mas o Presidente não diz nada, não dá um voto de confiança, e a resposta do Amorim foi, e ainda bem. O Presidente não diz nada, é bom sinal. Só que ali a realidade é outra, pá. É muita tourada, mano. O Amorim, quando se chegou, disse que precisava de 6 mercados, mas não precisa. Isso é demais. Em 2 mercados vais notar muito. Em 3 mercados tens o problema resolvido. Se não tiveres o problema resolvido em 3 mercados, cabeças têm que rolar. Portanto, pá, eu acho que pelo menos 2 épocas tens que dar ao Amorim. Esta e mais uma. Mais um mercado ao gajo. Falta de organização interna. Aquilo, segundo ele, cada um faz por si, desde o roupeiro, mandar o adjunto e buscar um casaco e outras coisas. E isso nota-se nos jogadores, que é, vim aqui só receber o meu, não tem sentido de responsabilidade. Pá, eu sinceramente acho que eles precisam é de dinheiro. Eu acho que o Amorim é o gajo certo para dar a volta a isso. Também já discuti isso aqui na stream, e aqui é o seguinte. O Man United tem problemas financeiros, mas o Man United faz um balúrdio de dinheiro. Vai jogar à China, eu não sei quê, para épocas no Dubai, ou caralhos que foda, ou em Los Angeles, só em merchandising e camisolas e o caralho e bilhetes e não sei o quê, a câmara está sempre cheia e o caralho. Pronto. Então o Man United tem muito dinheiro. Mesmo com problemas financeiros, faz muito dinheiro. Tu olhas para o investimento, 190 milhões negativos. Imagina que no próximo investimento, do próxima coisa, é 150. Puto, o que tu precisas é de um gajo para virar comportamentalmente aquilo que se passa dentro do clube. O Amorim é um líder do clube para isso. É um gajo para exigir e incutir novos comportamentos, novas metodologias. O Amorim é perfeito para isso, mano. É um líder que não é só um gajo tático. Estás a ver? Eu sinceramente, mano, desde que eles gastem o dinheiro que precisam para melhorar o plantel, puto, eu não digo nada. Eu acho que eles vão lá. Agora é preciso 2 mercados. 2 mercados, mano. Sem 2 mercados, puto, não há milagres. Mas sem 2 mercados não há milagres. Mas atenção, porque tem que se notar alguma diferença com este mercado. Ou o mercado anterior.
Principalmente em termos de, estás a ver, essas coisas internas dele estar a limpar o balneário e o caralho, que ele já está a fazer, puto, isso nota-se. Sinceramente, isso nota-se. Eu acho que eles jogam melhor este ano do que o ano passado. Diz, mas os resultados isto ou não sei o quê. Está bem, mas o jogo, estás a ver o jogo. São uma equipa muito mais acutilante, muito mais vertical, muito mais ameaçadora, com muito mais crença no último terço e o caralho. Agora, é óbvio que é uma equipa que às vezes liga mal o jogo, é óbvio que é uma equipa que às vezes perde por completo o controle do jogo durante meia hora, não consegue dividir o jogo. Mano, isso aconteceu contra o Brentford, faz uma primeira parte completamente deplorável. Pá, tudo bem. Portanto, não está minimamente como deveria estar ou como se quer que esteja. Para coisa e tal. Mas que eles jogam bem melhor, pá, isso aí eu não tenho dúvidas. Só que o problema é o burburinho à volta do United, mano. Tu olhas para o burburinho, mano, aquilo é uma coisa insuportável, mano. Aquilo é uma coisa insuportável, chaval. Uma cena mesmo que tu não dá para tolerar, mano. Não dá para tolerar, é mesmo muito fodido. Então aquela derrota com o Grimsby, puto, mano, aquilo é mesmo uma catástrofe. O United contrata a antiga. Ainda tem de ser jogadores rodados em Inglaterra, com medo. Não deixa o Amorim ir buscar quem quer. Pelo que gastaram em defesas e médios, não tinham vindo buscar um Trincão ao Maxi para tirar de lá aquele Luke Shaw. Opa, eu não sei se o Trincão tem características para a Premier League. Porque aquilo é um jogo de muita velocidade e de muita explosividade. Agora, o Maxi também não me parece que tenha a classe de um lateral esquerdo para uma Premier League que se quer uma equipa top 5, num esquema de 3 centrais tenha, estás a ver? Um Kenda já seria perfeito. Kenda, mano, caga nisso. Isso aí, estou contigo a 200%. Eu adoro o Maxi, ok? Mas, já. Achas que aquilo é esquema de 3 centrais, mano? O esquema de 3 centrais, mano, tem que ser gajos metaduros. Não, mas eu acho que vamos ter que dar tempo, ok? Vamos ter que dar tempo, vamos confiar no Tuguinha, pá. Pá, eu estou a torcer pelo que eu queres, mano. Agora também é só merda, mano. Foda-se, mano. Abro o Insta, mano. Estou a cagar ao caralho. Abro o Insta. Puto, só aparece merdas do Guioqueres, é estatísticas do Guioqueres, é merdas no YouTube, de um lance do Guioqueres, porque o Thierry Henry criticou porque ele não recebe para dentro e o caralho. Foda-se, a bola vem toda enviesada e o caralho, o gajo bem que tenta receber para dentro. What the fuck, o que é que o gajo está a falar, mano? Olho para aquela merda e tipo de gente, what the fuck is going on, man? É toda a gente a cascar no homem e o caralho, mano. O gajo custou um balúrdio, pá, que não foi um balúrdio para o valor dele, ia ter custado mais. Mas, pá, não deixou de ser um gajo caro, mano, muito caro. Pá, vem do campeonato nacional, puto, e a verdade, mano, é que a gente precisa que o gajo singre, pá. Eu estou mesmo à espera, pá. Estou mesmo à espera da merda do Guioqueres, mano. A equipa que achas que tem o melhor plantel da Liga Portuguesa? Pá, o Benfica, não vou Benfica porque é muito desequilibrado o plantel. Portanto, acho que vou entre Sporting e Porto, mas o Sporting tem uma lacuna no meio, pelo menos até o Bragança voltar, que ainda é projeto há 2 anos. O homem leva um encosto de qualquer extremo, sai disparado para o balneário. Não, puto, ele é muito mais forte do que o que tu pensas, mano. Ele é muito mais forte do que o que tu pensas. E é muito mais difícil encostar-te ao gajo do que o que tu pensas. Porque o Kendo é muito rápido e é muito explosivo, mano. Tu se vais ao corpo e o caralho, ele já não está lá. Um gajo que tenha físico para o parar, não vai ter velocidade para o parar. Diz, mas na Premier League eles são bué da rápidos. Puto, o Kendo é foda, mano. Kenda, em jogo dividido na Premier League, mano, vai ser um perigo aquela merda, mano. Um perigo, mano. Tu não podes ir à queima contra o gajo. É muito perigoso ir à queima. O gajo recebe a bola, vira-se de frente imediatamente para um jogador, puto. Mano, o puto tem 18 anos, mano. Mano, um gajo que receba a bola na linha e que se vira imediatamente da peitaça para o gajo que está à frente dele, puto, é sempre um perigo, mano. Não me fodam, mano. Isso é tipo a característica número 1 de problema na área, puto. É tipo do género, cá alto e para o baile, para esta merda toda, quem é que é este filho da puta? Percebes, mano? Não tens hipóteses, mano. Quando tu vês um extremo a receber a bola, puto, mano, não dá hipótese. Quando o gajo recebe a bola e se vira de frente para o marcador dele, puto, mano, esse gajo, mano, não é, paras com o físico ou o caralho. Puto, esse gajo, cuidado a meteres o pé. Cuidado a meteres o pé. Sabes porquê? Porque vais para uma compilação de highlights. Portanto, o melhor é marcares com os olhos e fechares uma beca ao espaço e marcares à distância. Portanto, há gajos, puto, mano, quando não interessa se é Tuga, se tem 18 anos, mano. Tu vês na característica do gajo, estás a ver? Logo na predisposição para o gajo. E o pequeno é um gajo que vem para sénior, para jogar a defesa direito numa linha de 3 centrais. Não veio para extremo. E ele já mostrava essa merda.
com outras preocupações defensivas, com outro cansaço físico defensivo, o gajo mostra isto. E depois, cuidado, porque o miúdo tem 18 anos, falha uma finta, vai outra vez. Sai-lhe mal um lance, vai outra vez. Não penses que é daquele que é aqueles extremos do caralho, chega ali, faz uma finta, falha a primeira finta, durante meia hora passa bolas para trás. Portanto, cuidado, hein? Porque aquilo mentalmente nem sequer é normal. Com 18 anos. Não é normal. E tu dizes, velho, mas nos jogos da Champions, nos jogos da Champions o gajo é um problema. É um problema. Até quando o Sporting joga mal que dói, tipo o jogo contra o Braga, o gajo jogou bem. Véio, mas às vezes tem más exibições. Todos os extremos às vezes têm aqueles dias, mano, em que aquela merda nada sai. Mas o gajo, para a idade que tem, para a experiência que tem, é incrível, mano. É incrível, puto. O gajo é completamente incrível. E tens que perceber esta predisposição do gajo. Vê o gajo, depois de falhar um lance, vê o que é que o gajo faz com a bola no próximo lance que tiver. E vê o gajo, quando recebe a bola, o que é que o gajo faz logo. A ver se ele procura uma linha de passe ou procura uma desmarcação. Mano, ele recebe a bola orientada de frente para o gajo que está a marcá-lo, pá. Puto, ele vira logo a bolinha ao filho de uma ganda puta. És tu que vens arranjar aqui. Queres ver esta merda a dar merda? Tu queres ver isto a dar merda, meu filho de uma ganda puta? Mano, tu vês a cara do defesa logo, puto. Gente, que é esta merda, pá? É isto, pá. Tu deves pensar, quando vês o Fulham e o Newcastle e o caralho, que há muitos jogadores com essa predisposição com 18 anos. Puto, aquilo é um perigo, mano. Aquilo só precisa de não se estragar, ganhar competências e não é? Com a idade, tem muito para aprender, para decidir melhor e mais rápido e o caralho. Mano, e vai andando, mano. Porque aquilo, puto, aquilo não é normal, mano. Aquilo, tu podes pensar que aquilo é normal, que aquilo é a toda a hora. Não dá, mano. Tens que olhar, mano, e tens que ver logo, meu. É contra equipas grandes. E depois Crystal Palace, Fulham, extremos africanos de 1,90m. Atacar com corte, top. Agora defender não tem grandes hipóteses. A defender quem? O Kenda? Opa, eu não sei se ele não vai ser extremo no esquema do Chelsea. Ele não vai ser defesa direito no Chelsea. Ele vai ser extremo direito no Chelsea. Que é a posição dele. Ele faz a carreira toda até o Amorim pegar nele a extremo direito. Só que depois passou no Sporting B por adaptação àquela posição, já pode estarmos. Eu prefiro o Kenda ao Gênio, o Kenda, mano, completamente. Eu não desgosto do Gênio, estás a ver? Mas foda-se, mano, o Kenda é magia pura, mano. O Kenda é magia pura, mano. O Kenda, aquilo é um prazer de ver a jogar a bola, mano. É uma coisa incrível, pá. Mano, é o que eu te digo, mano. Um extremo, mano, que receba a bola e que se vire logo para a defesa, mano, eu sinto-me logo direito no sofá. Eu fico logo direitinho no sofá. Estou a ver a bola descansado e o caralho. O gajo recebe a bola, vira-se para a defesa e eu, peraí. Estás a ver? Tipo, eu vejo logo o caldo entornado naquela merda, mano. Logo, mano, eu adoro ver aquela merda. Fico logo tipo, epá, ó diabo, ó tourada agora, peraí. Vamos para a arte circense. Mano, é incrível, mano. E depois vês logo o defesa, mano, a virar os pés para trás. O defesa já não quer ir lá. Quando vê esse tipo de comportamento, o gajo é logo, deixa-me virar os pés para trás. E gente, para o lado que ele fugir, eu tenho que o acompanhar. A ideia dele já não é ir lá, mano. É o que eu te digo, se fores lá, a probabilidade de ires para uma compilação de highlights é muito alta. Pá, e é miúdo, mano. Estamos a falar de 18 anos. O que anda no Chelsea tem lá o Estevão, que está uns furos acima, pouco para já. Calma, Active. Mas aquilo não é para chegar e para ser titular. Não, mano. O que anda é para ir para lá crescer. Jogar devagarinho. Aquilo é tipo Cristiano Ronaldo. Vai lá, suplente utilizado, titular na taça. Estás a ver? Mais um minutinho aqui. Agora o jogo está bom, agora entra o Kenda. Agora não sei o quê. Aprender, adaptar-se. Primeira época vai ser isto, mano. E depois é que vais ver como é que ele se adapta e o que é que ele oferece. Pode não se adaptar. Olha o Trincão. O Trincão não se adaptou. Nem em Espanha, nem na Premier League. Para mim está ótimo no Sporting. Estás a ver? E não se adaptou. Vamos ver. Agora, tipo, a gente também não pode meter a carroça à frente dos bois. Mas agora, aquilo que o puto mostra, um gajo alto e para o baile, mano. Então, diz assim, velho, mas isso é contra o Santa Clara. Puto, mas é contra o Santa Clara que ele joga, caralho. Se ele estiver habituado agora para jogar contra Fulhams e Crystal Palace, mano, tens que os meter a jogar contra Fulhams e Crystal Palace todas as semanas, pá. Eu acho que ele já mostrou
mais do que condições para dar o salto. Dizer, vai puto, agora vem adaptar-te aqui sem pressão. Isto a gente para ganhar não tem nada a ver contigo. A gente para ganhar a Champions no Chelsea ou a Premier League, isto, o que anda? A gente não é contigo que está a contar este ano. Mas tens que nos oferecer qualquer coisa. Porque para o ano é a explosão. Ano de adaptação e depois explosão. É só olhares para a idade dele e percebes logo, pá. Até o tipo de contrato, não é? Em que o Chelsea diz, a gente compra já que é para não foda-se, mas ainda fica um aninho aí. Estão a perceber? Isso é o quê? Vai jogar Champions, não sei o quê, experiência com outro treinador, porque a mudança de treinador é a primeira vez que ele muda de treinador numa equipa sénior, né? Não contando ali com aquele hiatozinho do João Pereira. Percebe o que eu quero dizer? O Kenda só não serve para 3 centrais? Não, mano. O Kenda pode jogar a extremo direito e pode jogar a lateral direito num esquema de 3 centrais. Tenho receio que acabe como o Essugo, foi lá passear, depois mudam treinadores, mudam ideias, andam ali com contratos de 8 anos a rodar em equipas secundárias. Não te preocupes, pá. Não te preocupes. O Essugo foi emprestado lá para o Las Palmas, ou lá o caralho, mano. Fez um brilharete em Espanha, pá, e ninguém estava a contar, pá. O Essugo tinha 2 pés para ser 2 tijolos. Não há dúvida que fisicamente, pá, foda-se, mano. O Essugo até em 10 minutos, mano, era capaz de isolar um adversário. Lembras-te contra o Arsenal? Eu lembro-me. Foda-se, é completamente diferente, mano. Os sinais do Essugo, mano, ninguém estava a contar que o Essugo explodisse no Las Palmas, mano. Ninguém estava a contar, mano. Portanto, que o Essugo é emprestado tarde, porque cheirava que ele pudesse calçar mais, e a verdade é que quando ele calçava, foda-se. E às tantas, olha, se calhar vais ter que ser emprestado. E depois o gajo é emprestado e explode. Pronto. E ofereceram dinheiro por ele e pronto, vai. Estamos-nos a cagar. Vem lá o Essugo. Pronto. Não tem nada a ver com o Kenda, mano. O Kenda é um gajo que é impossível emprestar. Não tem nada a ver. O Kenda é daqueles putos de 17 anos e tu dizes, emprestas é o caralho que te foda. Mete-me a jogar e se alguém quiser que pague. Entendes, mano? É mesmo daqueles, pá. É outro nível, estás a ver? É outro nível, pá. É outro nível. Não estou a dizer que o Essugo também não possa vir a dar bom. Mas um Kenda, se não se adaptar no Chelsea, puto, em princípio, parte a casa noutra merda qualquer. A parar uma equipa qualquer da Premier League para rodar, um Wolverhampton, ou um Fulham, ou um Brentford, uma merda assim, e o gajo vai para lá começar, ou um Crystal Palace, e vai começar a abrir livros e o caralho. O que é que vai ser aquele puto quando tiver 24 anos? Não é? É uma pergunta, a gente não sabe. Mas eu acho que aquilo vai ser um Ferrari do caralho, pá. Jogar à direita, tens também no Chelsea o Pedro Neto, ele não vai sentar também. Sim, está bem. Deixa ver o Kenda daqui a 2 anos e depois compramos com o Pedro Neto. Deixa pensar que o Pedro Neto é o Cristiano Ronaldo no Prime. Puta, olha que sentar o Pedro Neto não é assim tão difícil. Até na seleção o sentas com alguma facilidade. Portanto, chegares num plantel como o do Chelsea. Tens de ter paciência, puto. O Pedro Neto, aquilo não é fácil para ele. Está a fazer um excelente trabalho, mas aquilo não é fácil para ele. Sentas com facilidade para pôr quem? O Pedro Neto. Mano, aquilo é um problema, mano. No Chelsea é um problema. Eles têm não sei quantos jogadores e estão sempre a contratar. É que o Chelsea vai contratar amanhã. Não sabes, mano. Ele impôs no Chelsea. Ele não é intocável. Tem paciência, mano. A gente tem que ter paciência. Eu gosto do Pedro Neto, mano. Foda-se. Porto é o gajo, mano, e precisamos dele para ser campeões mundiais. Portanto, foda-se, estou a torcer por ele. Mas cuidado com os nossos putos, pá. Apesar de não podermos embandeirar em arco, temos que dar o mérito para aquilo que eles mostram. Eu acho que putos novos, pá, o Kenda e o Mora, mano, pá, não podes pedir mais dos jogadores daquela idade. Pá, é impossível, pá, não podes, mano. Foda-se, mano. É o quê? Maradonas agora com 17 anos? Percebes o que eu quero dizer? Messi com 17 anos? Foda-se, mano. Esses dois tu não podes pedir mais. Eu adoro os dois, mano. Adoro ver os dois a jogar. Corra-lhes bem ou corra mal. Pá, até fico triste quando lhes sai mal os lances. Estás a ver? Pá, eu gosto dos miúdos mesmo. Acho que para a idade que têm não se pode pedir mais. Portanto, acho que podemos vir a ter ali 2 jogadores de classe mundial mesmo incríveis. Vamos ver quando o Kenda, pá, olha, vai ter que ser no Chelsea. É sempre difícil, não é? Premier League, Chelsea, alto nível, mas foda-se, mano, até o Madueke jogava no Chelsea, não me fodam, caralho. Até o Madueke jogava no Chelsea. O Madueke jogava no Chelsea, caralho. Foda-se, mano.
Um gajo que fazia a mesma jogada sempre. Porra, estou a mentir? Vocês são fãs do Madueke? Não, velho, mas agora está no Arsenal. Epá, foda-se. Portanto, então o que ainda não pode lá adaptar-se? Calma. Um aninho de adaptação. Não é chegar lá e roubar aquela merda toda. Não, calma. Não é óbvio. Né? O homem tem que se adaptar.